A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos no nosso quarto trimestre de 2024. Aqui, ó, já estou em mãos com a nossa nova lição, que nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vai ser uma revista top, certo? Muito boa, tá? E eu espero que você esteja conosco todas as lições. Deixa eu falar para você, aqui na descrição eu vou deixar o link de um vídeo que é uma apresentação de todas as lições, as 13 lições, breves comentários, pontos que nós devemos frisar para você ter um conhecimento e poder apresentar para os seus alunos. Outra coisa importante sempre guarde as suas lições da escola bíblica. Olha aqui, essa daqui é a minha lição de 2007, quarto trimestre de 2007. As promessas de Deus para a sua vida. Não temas, Deus vos tem dado um tesouro, né? Então são lições bem parecidas. Ah, irmão, mas por que guardar? Porque quando você guarda, as suas anotações ficam junto, certo? Coisas que para você foram importantes estão registradas aqui. Então eu vou dar aula com esta lição, mas também usarei esta daqui, certo? Que são bases, material que nós vamos guardando, ok? Outra coisa, só para nós já encerrarmos esses avisos, se você quiser o nosso material de aula, eu tenho aqui o nosso PDF, certo? O nosso material de apoio. Toda semana tem material novo, ok? E no finalzinho de outubro, nós vamos ter 3 vídeos especiais. Não sei se vai ser vídeo, se vai ser live, a respeito da reforma protestante. Eu estou preparando um material que vai te ajudar muito a explicar para a tua classe. 31 de outubro vai ser o dia da reforma protestante, tá bom? Então vai ter muita coisa boa para te ajudar ali, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa lição, tá? Não se esqueça de dar uma olhadinha nesse vídeo de apresentação das 3 lições, vai te ajudar a ter uma noção geral do que você vai ensinar. Lição de número 1, as promessas de Deus, tá? As promessas de Deus. Então, o que nós vamos ver? Que nesse novo trimestre, nós temos a oportunidade de não somente impactar os nossos alunos, aqueles que já são alunos, mas também atrair novos alunos para a escola bíblica. Então aproveite todo esse movimento de começo, né? Converse com o teu pastor, peça a oportunidade nos cultos e fale para a igreja desta necessidade de vir à casa de Deus, de estar. Se você conseguir uma oportunidade no culto de ceia, faça propaganda, irmãos. Não estou falando de marketing, daquela venda irresponsável, mas faça o marketing da sua lição. Nós temos aqui no nosso grupo do WhatsApp, onde eu distribuo o nosso material de apoio, tá? No nosso grupo do WhatsApp, todo dia eu coloco uma leitura diária, tipo essa daqui. Para que serve isso? Para você movimentar o povo durante a semana, tá? Coloca no grupo da igreja, fala, vai ser top, tem muitos vídeos de apresentação da lição, chamada para lição, faça isso. Então, pegue esse comecinho de lição, certo? E vá com força no marketing, chamando as pessoas para estar na escola bíblica. Eu garanto que vai ser uma bênção para a escola bíblica, para a sua classe, mas principalmente para todos aqueles que participam. Vamos lá! O nosso textuário diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, tá? Preste bem atenção no pronome pessoal eu. Quem vela pela promessa? O Senhor. Então a base da promessa não são os anjos, não é o trono, a base da promessa é o Senhor. Por quê? Uma promessa só pode ser validada se aquele que a fez tem autoridade, tem poder.
pode ser financeiro, influência, político para cumprir, tá? Porque nós temos muitas promessas vazias. Mas por quê? Porque quem promete não pode cumprir. Agora, o Senhor prometeu. Neste contexto de Jeremias, fica bem claro que quem está avalizando, né, a promessa a Israel é o próprio Senhor. Ou seja, ele vai dizer assim: olha, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Tá? Na nossa leitura bíblica em classe, nós temos o texto de Isaías 55:11, que o Senhor vai dizer: olha, a minha palavra prosperará, certo? Para aquilo que foi enviada. Aí nós já vamos pegar o tópico de número 1, que vai dizer assim: um convite de Deus. Subtópico 1, um convite, uma promessa. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Irmãos, eu te ajudo, você como professor, a minha ideia é te ajudar. Então, eu sigo a sequência lógica da lição, tópicos e subtópicos, eu falo sobre tópico e subtópico. Só que eu vou trazer para você coisas que você não tem na lição. Veja bem, se você pegar a sua lição, nós temos aqui um plano de aula, certo? Que é bom você ler, conhecer ele. E quando você entrar nos tópicos, no final de cada tópico tem um auxílio teológico, bibliológico, né? Então sempre tem um auxílio. Então o que eu trago para você? Coisas que você não tem, nem aqui. Esse daqui é o livro da lição, tá bom? Então, coisas que você não tem na lição, coisas que você não tem no livro da lição, é o que eu trago para vocês. Não espere que eu vá ler a lição para você. Eu vou te ajudar com materiais que você não tem em mãos. Eu tenho aqui, né? Parte da minha biblioteca está aqui, certo? Materiais essas que a gente vai armazenando conhecimentos, entendeu? Então, é assim que nós trabalhamos aqui, ok? Vamos lá. O subtópico 1, um convite, uma promessa. Ó, promessa, certo? Promessa. Esta palavra, tá, para nós, ela vai ter o quê? Ela vai ter um sentido de algo que iremos receber, uma garantia de algo que vai acontecer. Porém, no original bíblico, ela tem um significado um pouco diferente. Ela não tem a ver com o que nós vamos receber. Ela tem a ver com aquele que garante. E nós vamos ter duas palavras para expressar essa ideia de promessa. Uma é Alá, outra é Davar, certo? Alá e Davar, tá? Essa primeira, Alá, diz respeito a um compromisso e a descrição dela é um pouco incerta, tá? Mas a raiz dela é a mesma raiz do nome Elohim, o nome de Deus. Daí não é novidade que esse nosso Deus é um Deus que promete e cumpre aquilo que foi prometido. A segunda palavra, né, parece dabar, mas se lê davar, certo? Diz respeito ao ato e a palavra empenhada para consecução do propósito, certo? Davar, ela se refere ao emprego de palavras onde se promete alguma coisa. Tá? O substantivo Alá ocorre mais vezes do que o verbo no texto original, tá? Apesar de terem o mesmo formato. Tá? Mas o que eu quero dizer para você? Que tanto um quanto o outro, eles vão expressar essa ideia de uma palavra, certo? Algo que foi lançado, emitido. E no grego, certo? E no grego, a palavra é epangelia. Epangelia, ó. Esses dois G, certo? Esses dois Gs, né? Você vai ver lá no PDF. Todas as vezes que você lê 2G, você lê eng, certo? NG, tá bom? No grego lá. E ele vai trazer o sentido de um anúncio, algo que foi anunciado, algo que foi falado. Então,
Desta forma, tanto davar, alá ou epangelia, nos traz o sentido de uma palavra lançada, um discurso emitido pelo Senhor, tendo ele como o garantidor do compromisso por ele feito. Então, é um convite a crer, tá? E uma promessa do Senhor. Segundo tópico, é preciso buscar ao Senhor. Preste bem atenção nisso daqui, certo? A busca do Senhor é um ato de submissão, de dependência, onde nós nos colocamos na presença dele. Para quê? Para não somente receber, mas principalmente para nos deleitarmos diante dele, certo? Nos deleitarmos diante dele. Muita gente hoje corre para a igreja para quê? Para receber, certo? Nós recebemos do Senhor, mas a ideia é exatamente isso: nós estarmos dependentes do Senhor. Em nenhum momento nós somos coagidos ou obrigados a segui-lo, mas nós recebemos um convite a ir à sua presença, pois nela encontramos descanso. Tá? O Senhor deixa bem claro, né? Mateus 11, 28 a 30, ele deixa bem claro, o convite é direto. Ele, vinde a mim, pronto. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, um convite, uma ação. Venham para mim, certo? Se você vir, eu alivio. Depois ele vai dizer: tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou humilde e manso de coração. E o que vai acontecer? Uma promessa: vocês encontrarão descanso. Tá? Então veja bem, duas necessidades, duas promessas. E daí ele explica o porquê. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pronto, acabou. Tá? Então, buscar ao Senhor é uma forma de aliviar os nossos fardos. Não só para receber, mas para estar diante dele. Toda promessa começa com uma palavra da parte de Deus, certo? Um desejo dele em nos abençoar e enviar sobre nós uma declaração do que é o futuro, mas para o Senhor já é já, tá? Preste atenção nisso. Para nós tudo é futuro. O Senhor falou comigo, né? A primeira vez que o Senhor falou comigo, eu estava no ventre da minha mãe, certo? Eu estava no ventre da minha mãe. E a palavra de Deus está se cumprindo. Quando o Senhor falou comigo particularmente, isso tem mais de 25 anos. A primeira vez que o Senhor falou diretamente comigo. E cada palavra e vírgula que o Senhor falou, ela está acontecendo. Mas o que acontece? Olha o subtópico de número 3. Ele vai dizer assim: é preciso se arrepender. Toda promessa do Senhor começa com arrependimento. Tá? Vamos lá para Gênesis 2. Gênesis 2 estava tudo mil maravilhas, tudo um mar de delícias. Só que no capítulo 3 entra o pecado. E o pecado surge no mundo. E com o pecado, a necessidade de arrependimento. Tá? Daí, em Gênesis 3,15, o Senhor deixa para nós uma promessa para mudar toda a história. E a promessa é simples: eu porei inimizade entre ti e a mulher, o Senhor está falando para a serpente, ela, entre a tua semente e a semente dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a ideia aqui é a ideia do surgimento, da vinda daquele que remirá a nossa vida, a nossa sorte. Ou seja, a primeira promessa que o Senhor registra na sua palavra é exatamente essa. É uma promessa de vida, é uma promessa de reconciliação, mas ela depende do arrependimento. O que é arrependimento? É a decisão consciente de abandonar o pecado, tá? Abandonar o
pecado, é consciente, não é sentimento, tá? As pessoas acham que fé, tudo na fé é sentimento. Não, irmãos. A fé é uma decisão. Eu decido crer, eu decido viver. Olha lá, Joel 2:12 está escrito assim, ó. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos de todos os vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Ou seja, o que o Senhor está requerindo, né, do povo a qual Joel estava ministrando e a nós? Arrependimento. E o arrependimento, certo? Ele traz sobre nós 4 promessas: a promessa da salvação, a promessa da cura, a promessa da libertação e a promessa da vida eterna. Todos esses textos, deixa eu encontrar aqui, certo? Todos esses textos estão aqui, certo? Tá tudo aqui, texto, tá aqui versículos, ok, certo? Que você pode usar na sua aula, tá? Pega aí, entra no nosso grupo do WhatsApp ali. Não é grupo de bom dia, fica mandando bom dia, não. É grupo de escola bíblica, tá bom? De material para a escola bíblica. Então, entra lá, participa e vai ser uma bênção. Agora, deixa eu falar para você. O nosso subtópico 2 diz assim: as promessas de Deus e os seus fundamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta muito bem séria. Deus tem promessas na sua vida? Né? Se tiver, coloca uma aí para a gente saber o que Deus falou com você, certo? O Senhor falou comigo, certo? Não falou comigo, falou de mim, antes do meu nascimento. A minha mãe estava grávida e meu avô, ele acordou, eu estava orando, Deus falou com ele, e ele colocou a mão na barriga da minha mãe, certo? E começou a profetizar a respeito da minha vida antes de eu nascer. Irmãos, eu tenho 46 anos, certo? 46 para 47 anos atrás, não era comum ultrassom. E o meu avô disse: olha, eu vejo na tua barriga um cobertor azul, e ele disse: e este que está no seu ventre, certo? Tomará o meu cajado. O que aconteceu? Realmente nasceu, era um menino, cresci, e a última igreja que o meu avô cuidou foi a primeira igreja que eu cuidei. Só que veja bem, entre a última igreja do meu avô e a primeira minha, tinha quase 10 anos, certo? Quase 10 anos. Meu avô já tinha falecido há 4 anos, mais ou menos. Está entendendo? Então, o Senhor, ele é fiel nas suas promessas. E o primeiro subtópico diz assim: a promessa na Bíblia. A palavra promessa, ela vai aparecer em 78 vezes, em 75 versículos da Bíblia, tá? E nós temos aí inúmeras expressões que vão falar a respeito disso. Uma delas, vamos voltar a Jeremias 1:12, não tem promessa. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra. Por quê? A palavra promessa e a palavra, elas são intercambiáveis ali dentro das Escrituras, tá? Em o Novo Testamento, nós olhamos para o passado e o futuro das promessas, pois o texto neotestamentário revela as promessas que foram cumpridas, certo? E cumpridas da parte do Senhor. Também ela olha que para o futuro, e vemos inúmeras promessas que ainda vão se cumprir. Então, no Novo Testamento, nós temos um olhar para o passado, tudo aquilo que Isaías falou a respeito do nascimento de Jesus, Miqueias falou, tudo que vem sido dito sobre o Messias, certo? As profecias de Joel sobre o Espírito Santo, tá? Tudo isso se cumpre, tá? Ali. Mas também novas palavras de Deus são lançadas, tá?
A própria profecia de Joel a respeito da vinda do Espírito Santo, Joel, capítulo 2, versículo 28 a seguir, ela se cumpre em parte no Pentecoste na igreja e ela vai continuar se cumprindo durante o tempo, tá? Então, o Novo Testamento, ele é um divisor de águas. E por que que nós podemos confiar nestas promessas? Porque quem prometeu é fiel, certo? E o segundo tópico diz assim: Deus é infalível, certo? O que é ser infalível? Não pode falhar, que nunca se engana, que regula com grande exatidão, que não pode deixar de acontecer. Então tem aí uma série de definições do dicionário, mas também nós temos aí o Salmo 18:30, Números 23:19, nós temos 2 Samuel 22:31, Malaquias 3:6. Vamos pegar só Malaquias 3:6, né, para nós termos uma ideia de quão poderosa é esse nosso Deus, esse Deus infalível. Porque Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, a palavra de Deus, a promessa de Deus para a linhagem de Jacó, o Messias, né, depois lá na grande tribulação, né, os livramentos, o resgate, está ligada a uma promessa. E por que que Israel pode confiar nessa promessa? Porque eu, o Senhor, não mudo. Certo? Malaquias 3:6. E nós temos visto isso em toda a história. Toda a história. Então, essa doutrina da infalibilidade de Deus, certo? Ela é fundamental. E para nós é uma garantia da personalidade imutável de Deus. Tá? Esta é a nossa garantia de que tudo o que prometeu em sua palavra ele irá levar a cabo. A infalibilidade do Senhor e a sua imutabilidade são garantias da nossa salvação, cura e do cumprimento de todas as suas promessas em nós. E aí nós entramos no subtópico 3, que vai dizer assim: Deus zela pela sua palavra, certo? É possível, nós podemos levantar aí dezenas de palavras, versículos, que tratam da garantia do próprio Deus, que ele irá cumprir a sua palavra, certo? Todas as suas palavras. Eu vou deixar três versículos para vocês, certo? Isaías 54:9, Deuteronômio 32:2, Mateus 24:35, tá bom? Tá tudo registradinho aí, certo? Só para você pegar e ler para tua turma, tá? Vai lá, certo? Lê, ó. No PDF eu deixo tudo registrado aqui, tá todo o texto aqui já para te ajudar, certo? Então vamos lá, todas as vezes que nós vamos para a palavra de Deus e principalmente ao Antigo Testamento, encontramos promessas e invariavelmente encontramos no Novo Testamento que ela teve uma efetiva realização, ela se cumpriu lá, certo? Nisto temos uma grande diferença entre o nosso Deus e os falsos deuses. E estes falsos deuses, eles não falam de algo que irá acontecer, tá? Eles falam do quê? Eles falam somente de como os homens podem ser boas pessoas, mudança de mente. O nosso Deus, ele cuida também dos princípios da vida, como o homem se portar como santo homem de Deus, mas ele fala de algo que vai acontecer e ele nos garante que ele cumprirá todas as suas promessas. Por quê? Porque desde que ele chamou Abraão
e Abraão está peregrinando, nenhuma palavra de Deus caiu. Desde que ele falou com Noé que não destruiria mais a terra, o pecado do mundo só aumenta e ele está mantendo a sua palavra. E todas as vezes que chove, muita chuva, no final você vê o arco do Senhor, o arco-íris. Tá? E isso, irmãos, é o quê? É uma garantia, certo? Joel 2 e 28 fala do Senhor que derramará do seu espírito. Atos 2 fala do Senhor que derramou do seu espírito. E Pedro, o apóstolo Pedro começa assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele continua o texto. Então pega a garantia aí. Tudo o que o Senhor falou, ele irá cumprir. E o nosso tópico de número 3 tem o título: Tipos e propósito das promessas de Deus. Tá? E o primeiro subtópico vai falar sobre as promessas incondicionais. Tá? De uma forma bem simples de explicar o que é uma promessa incondicional, certo? São aquelas que independem de mim e de você para que se cumpram, certo? Elas dependem única e exclusivamente do Senhor e da sua vontade. Né? Então, isso está ligado à vontade de Deus, mas que irá refletir na vida humana. Ou seja, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Olha só, vamos pegar só como exemplo aí, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. O Senhor diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Olha só, o Senhor dá um conselho para o homem: não se turbe o vosso coração, creia em Deus. E ele diz assim: na casa de meu pai há com H, há de haver, tem, existe, existem muitas moradas. Ele vai assim, ó, e se não fosse assim, eu teria dito, mas eu vou preparar lugar para você. E depois que eu preparo lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Ou seja, o Senhor vai fazer, certo? O Senhor vai fazer. Ele está preparando o lugar para cada um de nós e ele virá e ele levará. Independe de mim, de você, tá? Então, essa é uma promessa incondicional. Não depende de mim. Mas que ela está ligada ao segundo tipo de promessa, que é o segundo tópico, que são as promessas condicionais. Né? São promessas que estão ligadas à minha obediência, a circunstâncias específicas. Tá? E, por exemplo, nós vamos continuar com João 14, 1 a 3. Ele virá, ele levará, ele disse que tem, mas para quem? Para quem andar pelo caminho, certo? Para quem estiver nele. Então, as promessas condicionais são aquelas que, para se cumprir, estão ligadas a atitudes humanas. Isso significa que, para que se cumpra esta promessa, é necessária que o homem se enquadre nas ordenanças de Deus. Vamos pegar um texto ali de segundo Reis, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim, ó: e guarda a obediência do Senhor teu Deus, para andares em seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e obedecer os seus juízos, e os seus testemunhos, que está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quando fizerdes, para onde quer que voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim.
dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho, para andares perante a minha face fielmente e de todo o coração e com toda a alma, nunca te faltará sucessor no trono. O Senhor falou para Davi: Davi, eu quero dar uma dinastia longuíssima a você, mas precisa entrar pelo caminho. Qual é o caminho? Observar, guardar e observar os mandamentos, juízos, preceitos, testemunhos escritos na lei de Moisés. Tá? Então, ou seja, a vitória da dinastia de Davi estava diretamente ligada à observância, e ele passa isso para Salomão. Olha outro texto bem interessante. Livro dos Salmos, Salmo de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos fazer uma continha matemática aí, Vamos fazer uma continha matemática aí, por quê? Porque aí você vai entender bem. Ó, entregar o caminho mais confiança nele é igual a certeza que ele fará tudo. Eu fiz essa continha aqui, certo? No PDF aqui, tá? Então, a entrega do caminho mais confiança é igual, ou seja, é a garantia que ele fará tudo, tá? Obedecer a sua palavra, viver com ele. Então, irmãos, é muito importante nós termos isso em mente. Eu sei que para nós muitas vezes é corrido, a gente pensa, vive muita coisa, muito estresse, mas entregar o caminho, certo? É dependência, tá? Confiar nele, certo? É vivência. E isso vai garantir a mim e a você um resultado. Que resultado é esse, certo? Que ele operará o que ele prometeu sobre as nossas vidas. E o nosso último subtópico diz assim: o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. Ele não faz promessa à toa. O primeiro dele é que Deus estabelece alianças com os homens, certo? Deus é um Deus de aliança. E quando observamos, certo, vamos para essas alianças, nós precisamos primeiramente entender o que é uma aliança, certo? No Antigo Testamento é a palavra berit, certo? Que aparece 285 vezes. No Novo Testamento é dietek, que aparece 30 vezes. E o significado central da aliança é um laço de relacionamento entre duas partes. Para nós, hoje, o mais próximo seria um contrato ou um casamento, tá? Aonde as duas pessoas se unem com um objetivo comum, mas ambas têm cláusulas a cumprir, tá? Nas alianças bíblicas, esse contrato é entre Deus e a humanidade. O Senhor soberano, ele impõe termos desses arranjos, desse acordo, com sua própria vontade e prazer para que tudo venha a se cumprir, tá? Então, vamos pensar da seguinte forma: o Deus que não pode mentir escolhe se comprometer legalmente com as promessas que ele faz a uma humanidade, tendo a certeza de que da parte dele o cumprimento é certo. Tá? Muitas vezes nós não cumprimos, mas o cumprimento dele é certo. Tá? E nós vamos encontrar aí 8 alianças dentro da Bíblia.
A primeira, aliança do Éden, Gênesis 1, 28 a 30, aliança com Adão, Gênesis 3, de 14 a 19, aliança com Noé, Gênesis 8, de 20 até Gênesis 9, 17, aliança com Abraão, Gênesis 12, 1, 2 e 3, aliança com Moisés, Êxodo capítulo 20 até o capítulo 23, aliança com Davi, segundo Samuel capítulo 7, versículos 14 a 17, aliança da terra de Israel, Deuteronômio 30, do versículo 1 ao 10, e a nova aliança, que é de Gênesis 31, versículos Jeremias 31, versículos de 31 a 37. E o que todas essas alianças têm em comum? Elas têm em comum que o Senhor Deus decidiu em ter um compromisso comigo e com você. Da parte dele, ele cumpriu, está cumprindo. E cabe a cada um de nós cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque as suas promessas, elas são incondicionais da parte dele. Ele garante que irá cumprir, mas muitas delas dependem da nossa observância, tá? Na questão das alianças, é exatamente promessas condicionais que o Senhor fará mediante a minha obediência e a sua, tá bom? Vamos encerrando por aqui, mas preste atenção. Deus, ele é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém, certo? Que há promessas condicionais, que há promessas incondicionais. E o que nós entendemos também? Que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento das promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus e saber que ele se relaciona conosco, seres humanos limitados, tá? Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento das suas preciosas promessas. Tá bom? Deus te abençoe e até semana que vem na lição de número 2.